nossa alma, Senhor amado. Ah, Deus, precisamos. Como precisamos, Senhor? E eu sei que o Senhor fará muito mais. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Isaías 61 é um texto, messiânico, né? É um capítulo messiânico, ou seja, é uma profecia acerca de Jesus, que Jesus viria e iria implantar o ano aceitável do Senhor, ia pregar aos presos, consolar os tristes, não é? Dar alegria aos de luto, trocar as vestes, os que estavam em cinzas, etc, etc. Então, era uma restauração de Israel. Então, essa profecia, ela se dirige a Jesus em primeiro lugar. Jesus veio e fez isso, não é? Ele curou os enfermos, ele trouxe alegria aos aflitos, ele consolou os que estavam tristes, os que estavam de luto, não é? Ele mudou o cativeiro espiritual de Jerusalém, inclusive ele veio como o novo Moisés, chamando o povo ao deserto, porque ele estava no deserto chamando o povo para ser batizado no Jordão. Então ali ele prefigura o novo Moisés e aquele de quem Moisés tinha profetizado. E a vinda do povo do próprio Israel para o deserto para ser batizado era o novo êxodo, porque muita gente vinha o novo êxodo em Israel. Começou com o Batista, não é? E o Batista já estava falando a respeito de Jesus, e depois Jesus também fazendo isso, então batizando muita gente. É o novo êxodo, a nova libertação do cativeiro espiritual de Israel. E Jesus fez tudo isso. Ele cumpriu, inclusive ele leu essa profecia na sinagoga, e depois que ele leu, ele fechou o rolo e disse: hoje se cumpriu essa profecia entre vós. Então ele coloca a própria vinda dele como o cumprimento da profecia de Isaías. E aqui está a tarefa do reino de Deus, né? A função, a missão do reino de Deus. Tudo isso que Isaías aqui ele profetizou, então era que deveria ser feito. E ele começa dizendo o seguinte: é como que Jesus está dizendo isso, né? E é o próprio Jesus, né? Claro que no Antigo Testamento ele não estava muito claro, mas é o que chama de cristofania, né? Mas é o próprio Jesus que está falando em Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, aqui a tarefa é de restauração de Jerusalém, mas que isso não ia ficar só em Jerusalém, né? Isso ia chegar ao mundo todo. Mas veja aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, essa tarefa seria feita no poder do Espírito, não é? No revestimento do Espírito, na efusão do Espírito sobre ele. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E é nesse poder, não é, que ele faz tudo isso. Nada do que Isaías falou aqui ele deixou de fazer. Ele fez tudo o que foi falado aqui. Então ele cumpriu a parte dele, ele cumpriu a missão dele. Mas a missão dele terminou. Então ele disse que tinha que ir, voltar para o céu, para o seu lugar, para que o outro Consolador viesse, o Espírito da verdade, que guiaria os discípulos dele, o povo dele em toda a verdade. Ensinar, né, e capacitar. Inclusive Jesus disse que obras maiores seriam feitas pelos discípulos dele do que as que ele fez. A gente já tratou sobre isso momentos atrás, e isso aí é uma referência à conversão, né, de pessoas. Esses dias eu vi um vídeo, eu até compartilhei, um país aí da África, não lembro se foi Nigéria, não estou lembrado agora qual foi o país, teve uma
conferência evangelística e parecia um formigueiro, muita gente saindo do seu lugar correndo para aceitar Jesus, mas era dezenas e centenas de pessoas correndo quando foi feito o apelo. Muita gente correndo para entregar a vida para Jesus. Coisa maravilhosa, né? Então Jesus fez tudo isso. Mas, assim, claro que em 3 anos, então não dava para terminar todo esse trabalho. Então ele começou, ele ensinou, preparou seus discípulos para que eles terminassem. É quando, depois da sua ressurreição, ele aparece aos discípulos e diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide. Então ele diz que o poder é dele, a autoridade, ele reconquistou tudo, e agora ele estava dando autoridade e poder aos discípulos para ir. E para onde? Fazer o quê? Fazer justamente isso que ele estava fazendo. Né? Justamente isso que ele estava fazendo, porque a tarefa não terminou. Então fazer o quê? Pregar boas novas aos quebrantados. Curar os quebrantados de coração. Proclamar libertação aos cativos. A pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. E essa passagem aqui, o ano aceitável do Senhor, a gente vai tratar ele, destrinchar um pouquinho hoje, quarta-feira, muito mais. Então, o ano aceitável do Senhor, né, a proclamar, e o dia da vingança do nosso Deus, do julgamento, quando ele vai julgar, e a consolar todos os que choram. Quer dizer, é uma tarefa agora dos seus discípulos, é uma tarefa da igreja, nossa, né? Quantas pessoas você consolou hoje? Quantas pessoas que estavam chorando vocês consolaram hoje? E a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza, né? Coroa em vez de cinza. Uma posição de realeza. Óleo de alegria em vez de pranto, né? O óleo, o bálsamo que cura, que sara, que tira a dor, que traz alegria, né? E veste de louvor ao de espírito angustiado, aqueles que estão com as vestes rasgadas na cinza por causa das catástrofes, do sofrimento, então trocar de vestes, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, árvore de justiça. Então, aqui está no capítulo 61 de Isaías, nossa missão, o nosso trabalho. E é claro que, para fazermos isso, não vamos fazer isso. Não é fácil, não é? Claro, não é fácil. E não é esperando acontecer, não é? É indo como Jesus foi, caminhando entre o povo, subindo e descendo, não é? Entrando na casa de pecadores, comendo com eles, falando com pessoas de moral duvidosa, sem medo de ser criticado, mas tudo pela restauração das vidas. Esse é o nosso papel, não é? E aqui eu estou em Isaías. Ele deixou isso para fazermos. A questão é, estamos fazendo? Estamos fazendo, cumprindo essa missão? E aí eu vou fazer uma pergunta, indo já para o Novo Testamento. Estamos ganhando a guerra ou estamos perdendo essa guerra? Estamos ganhando a guerra de trazer essas pessoas esperança ou estamos perdendo a guerra? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real. Você está ganhando a guerra ou está perdendo? Quando eu olho assim, a
coisa mais substancial, né? Eu procuro algo tangível, aí eu penso que a gente não estamos ganhando, não. Aí eu olho para a fé, né? Pela fé. Não, tudo bem, estamos ganhando pela fé. Mas, na prática, então, não estamos. A gente está fazendo esse trabalho aqui, que Jesus sozinho fez em toda a Palestina, sozinho de um lado para o outro, porque os discípulos iam com ele aprendendo. Ainda tinha os discípulos que ele tinha que estar ali, passando briga e ensinando, aquela coisa toda. Mas ele sozinho fez. Nós estamos fazendo? Estamos ganhando essa guerra ou estamos perdendo? Cada vez que alguém fica desolado, sem esperança, e morre sem esperança, estamos perdendo a guerra. Não é? Com certeza. E aqui eu quero justamente para essa passagem que a gente conhece bem, de Marta e Maria, né? Já puxando uma aplicação para a MMV, né? O acontecimento ali de Marta e Maria ensina a gente mais do que a gente pensa, né? Marta e Maria são duas escolhas diferentes, duas realidades diferentes, duas irmãs de sangue e duas irmãs em Cristo. Então, mas com duas escolhas diferentes e duas realidades diferentes, né? Vamos ver Lucas 10, 40. O que é que diz Lucas 10, 40? Quem achar, primeiro pode ler em voz alta. Pronto. Na minha tradução é: Marta, porém, andava distraída, né? Da irmã Ellen é ocupada. Na minha, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, né? E aproximando do Senhor, disse-lhe, né? Não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. Então, você conhece alguém que está muito distraída nos serviços, ou muito ocupada, na versão da irmã Ellen? Está dizendo assim: Senhor, estou sozinho, não tem ninguém que me ajude nos meus serviços, não é? Manda alguém, Senhor, me ajudar. Você conhece alguém que sempre reclama como Marta? Ah, Senhor, quanta coisa, quanta ocupação, quanto serviço eu não consigo fazer. E, obviamente, que aqui a coisa está indo mais para a coisa está indo mais para serviço caseiro, mas pode ser fora também, né? Fora também, obviamente. Quem trabalha fora, a ocupação é grande, não é? Aí diz assim: Senhor, está muito ruim, ainda tenho que ir para a igreja na segunda-feira, depois de tanto serviço. Por que o Senhor faz isso? Né? Por que o pastor faz isso? Né? Por que não fica só um culto por semana e um culto no domingo? Mas, e aqui está um divisor de águas entre Marta e Maria. Cada uma fez uma escolha e cada uma apegou-se àquilo que mais lhe atraiu. Não é? E é claro que a gente tem essa tradução, essa interpretação, né? Mas Marta também, ela temia Cristo, ela também tinha razão, né? Ela também tinha razão. O problema é que Jesus não dá nenhuma razão a ela. Qual é a resposta de Jesus? É uma repreensão bem leve.
mas, não é? Muito contundente. Marta, Marta, tu andas preocupada, distraídas com muitas coisas. Maria, porém, esse porém é uma adversativa, né? É quando se inicia uma frase no sentido contrário. Maria, porém, escolheu a boa parte. Olha aí. Quer dizer, se Maria escolheu a boa parte, qual era a parte que Marta escolheu? A ruim ou a pior. Não é? E isso dela, veja o que Jesus disse, e isso dela não será tirado. Então Jesus defende ou não defende Maria? E é claro que exegetas renomados encontram, e quando a gente lê o texto original, então a gente vê que encontra, eu não diria indício, não é? Encontra embasamento para dizer que Maria não ficou sem fazer nada. Ela trabalhou. Só que quando Jesus chegou, então ela deixou, né, o que estava fazendo, ou encerrou aquela parte, correu e deu prioridade a Jesus. Então Maria era preguiçosa, pastor. Aí também é injustiça, né? Não, ela estava trabalhando. O texto no original você consegue pegar isso aí. Mas quando Jesus chegou, ela deu prioridade a ele. A ele, e é um ensinamento, porque ela sentou, alguém disse que Maria foi a primeira mulher no Novo Testamento a estudar teologia. E com Jesus, que privilégio, hein? E com Jesus. E como bom se as demais mulheres seguissem esse exemplo, né? Porque as mulheres hoje não gostam de teologia. E aí eu estou falando no sentido amplo, né? Porque todos nós, quando estamos lendo a Bíblia e meditando, estamos teologizando, né? Certamente. Então, na verdade, Jesus, ele defende Maria e ele diz, uma só é necessária. Uma coisa só é necessária. Por exemplo, quando Paulo fala do exercício físico, Paulo faz a comparação entre o exercício físico e o espiritual. Paulo diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade traz grande contentamento. Bom, e hoje em dia a gente tem uma preocupação tremenda com o exercício físico, né? Caminhando, até eu preciso caminhar. De vez em quando dou uma esticadinha de 100 metros, fico quase morrendo. Mas a piedade é indispensável, inegociável, imprescindível. E aí, a gente vai para Efésios 6. A partir do 10, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, a partir do 10. Revestivos de toda a armadura de Deus para lutar, não é? Para vencer, para permanecer de pé inabalável. Vai buscando algumas palavras de Paulo. Paulo diz, você que está de pé, cuidado para não cair. Um texto que eu li ontem em Carapicuíba, Paulo diz, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Muito radical. Onde é que a gente quer chegar? No Zeitgeist, o espírito do tempo. Justamente onde a gente vai entrar quarta-feira que vem. O espírito do tempo está desvirtuando muito crente.
Uma armadilha tremenda do diabo, muito sofisticada. E uma armadilha que pega os intelectuais, principalmente os crentes mais intelectuais, até os teólogos. Uma armadilha que está deixando os crentes com rótulos sem conteúdo. Vazios, secos. Tirou toda a virtude, toda a piedade, e os crentes, eles são, na igreja, eles são momentâneos. Eles dão glória no domingo, eles até choram, mas a vida deles não muda. Não é impactada. Não há uma renovação. Então está faltando mais do que simplesmente ouvir. Tiago não diz isso? Não ser só ouvinte, mas praticante. Praticante da palavra. E aí o que é que está acontecendo? Nós estamos tão sufocados com os nossos problemas. E aí já é um grande problema. Os nossos problemas já são um grande problema. Porque não deveríamos ter. Deveríamos estar prontos para socorrer os aflitos, os tristes, os que choram. Mas quem é que está aflito? Nós. Quem está chorando? Nós. Quem está de luto? Nós. Quem está na cinza? Nós. Nós deveríamos socorrer os que estão sem esperanças. Mas somos nós que estamos nessa condição. E parece que nós não estamos enxergando isso. Mas pastor, o crente não tem problema? Tem. Mas ele passa por todos eles. Ele administra. Ele não é sufocado. Porque Paulo disse isso. Paulo disse que nós, quem anda no Espírito, não é sufocado pela carne. Aqui eu estou parafraseando. Quem vive no Espírito não é sufocado pela carne. Paulo disse que esse mundo para nós devia ser análogo. A verdadeira realidade é espiritual. O que se vê deve ser analogia. Quem compra, faça de conta que não compre. Quem vende, seja como que não vende. Quem negocia, como que não negociasse, porque a aparência desse mundo passa. Mas nós estamos tão apegados a ele. E dizemos, aí talvez alguém está dizendo aí, né? Pastor, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que construir. Eu tenho que realizar aquele sonho. Né? Eu estava falando do livro que saiu aí, daquele Bíblia, não sei das quantas, né? O Deus que destrói sonhos. Esse livro é bom. Porque muito sonho tem que ser destruído. Porque está atrapalhando o crescimento espiritual. Né? Senhor, realiza meu sonho. Não, vamos lá, Senhor, se esse sonho vai atrapalhar, vai ter obstáculo na minha vida espiritual, destrói. Então, são poucas que estão fazendo a escolha de Maria, porque é a escolha para perder tudo. Quando se faz a escolha de Maria, é a escolha para perder, não é para ganhar. A escolha é para perder tudo aqui. Mas veja, quem é mais livre? É Maria ou é Marta? Quem é mais livre? Quem está mais sadia? Quem está de fato bem? Maria. Marta já está presa com muita coisa. Né? Os tentáculos do mundo, dos imperativos sociais, financeiros, materiais, já estão sufocando Marta. E ela ainda vai a Jesus dizer, fala para ela vir. Ainda quis dar uma ordenzinha a Jesus.
Né? De vez em quando a gente faz isso. Né? Quer dar uma ordemzinha a Jesus. A Jesus. Né? A Jesus. E ele ainda, né, deu uma repreensão assim bem suave. Mas foi uma repreensão muito contundente. Tu andas se preocupar. Na verdade, você pode traduzir como ansiosa. Tu andas ansiosa com muitas coisas. E o que a ansiedade não tem feito com a gente? Né? E o que é ansiedade? A ansiedade é você estar presa a problemas que nem aconteceram ainda. Problemas imaginários. Você já está imaginando que o dia amanhã vai ser difícil. E você hoje está sofrendo por amanhã. Né? O que a Bíblia diz? Deixe cada dia o seu próprio mal, mas nós cremos na soberania de Deus, que Ele vai guiar a gente e vai tornar a lágrima em vinho. Não é? O problema é que muito crente não crê. Não é? E Marta estava assim. E tem tanta Marta hoje. Está presa a tanta coisa. Note isso. Faça uma análise introspectiva. E veja se você não está preso a tanta coisa. Você chegou aqui com tanto problema. Você chegou aqui tão carregada. Né? Angustiada, sofrendo, coração amargurado. Então, primeiro você tem que ser consolada. Né? Primeiro o luto tem que ir embora. Primeiro o bálsamo óleo de alegria tem que vir sobre você. Para você ficar bem, para consolar os outros. Nós temos uma missão. E não podemos nos perder na problemática dessa vida. E nem nas filosofias dos intelectuais intelectuais vazios deste mundo. Não é? É na Bíblia. É na palavra. Né? Onde é que eu acho a resposta? Na palavra. Onde é que eu acho a solução? Na palavra. Onde eu acho consolo? Na palavra. Onde eu acho força? Na palavra. Onde eu posso ser restaurado? Na palavra. Onde há renovo para a minha vida? Na palavra. Porque a palavra é poder. Ela entra na gente, como diz lá no escritor aos Hebreus, como uma espada afiada de 2 gumes. E vai até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. E ela faz o que lhe apraz. Ela cura, ela sara. Ela traz esperança. E não há desculpa, né? Ah, pastor, tem isso, tem aquilo. Né? Meu Deus. O que eu estou vendo? Na igreja que eu pastoreio. Mas isso aí é geral. Eu estou vendo que a dedicação a Deus está diminuindo. O compromisso com Deus está diminuindo. E por que está diminuindo? Porque por falta de uma vida piedosa. Né? Por falta de aproximação de Deus. De estar mais junto de Deus. Deixa eu fazer essa analogia aqui, né? Deus é como um imã. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele nos atrai. Mais a força, né? Como diz, né? Mais a força de atração é maior. A gente vai chegando mais próximo e aí é coisa deslumbrante. Não é? Você vê que esse mundo não tem glória, não é? Que esse mundo não tem valor. Quando você está junto de Deus, tão junto de Deus, você vê que a glória desse mundo, ela é vazia, é pobre. Não é? Então você só quer a glória de Deus. Mas as pessoas estão se distanciando de Deus por causa do espírito do tempo. Dessa armadilha satânica que está tirando as pessoas junto do Senhor. Então eu sou de um tempo, está na minha mente até hoje. Viva, claro.
de mulheres que eram dedicadas a Deus. Era um negócio tremendo. Quando oravam, o céu se abria. Era difícil orar e Deus não cair gente demoniada, Deus não curar, não haver milagre. E mulheres fortes. Né? Fortes, não falo fortes, né? Espiritualmente, na disposição, na audácia, na coragem. Que brigava com um demônio, com legião, sem medo nenhum. Quando cantava, rasgava o céu. Eu vi isso várias vezes. Né? Na oração, no canto, na evangelização. Era virtude, era uma coisa tremenda. E hoje, né, não está fácil encontrar mulheres virtuosas. Está fácil encontrar mulheres cristãs. Cristãs tem. Mas virtuosas que deixaram tudo para servir a Deus, não está fácil. As pessoas estão escolhendo o lado material, ao invés do lado espiritual. E sabe o que é que vão ganhar? Nada. Mesmo que conquiste uma casa enorme, com piscina, não ganharam nada. Mesmo que conquiste carro de luxo, não ganharam nada. Mesmo que vista Prada, calce Louis Vuitton, Gucci, não ganharam nada. E a missão de consolar os que choram, de levar esperança a esse mundo, né, está uma missão perdida. Por isso que eu perguntei, estamos ganhando a guerra ou estamos perdendo a guerra? E aí, eu via irmãs que tinham trocentos filhos. Minha mãe é um exemplo vivo. Saudosa irmã Mauri Ferreira, que não teve muito filho, mas era uma dedicação extraordinária a vida toda ao Senhor. E muitas outras mulheres. Hoje ainda tem? Tem. Mas são poucas. E eu estou ficando preocupado, porque se essas poucas forem embora, acabou a igreja. Né? Então nós precisamos voltar um pouquinho, né? E começar de novo, de uma maneira eficaz, de fato viver pela fé, né? Viver pela fé. E cara que vive pela fé, isso não quer dizer que você não vai trabalhar, não vai, né, ter os seus afazeres, mas Cristo sempre na frente, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Garanto a vocês que as mulheres, e aí eu não estou dissuadindo ninguém, só estou dando aqui um exemplo da minha mãe e das mulheres que eu conheci, servia a Cristo. As mulheres que se dedicarem mais a Deus, deverem coragem de dedicar-se mais a Deus e deixar até alguns privilégios, elas vão ser mais bem-aventuradas do que aquelas que têm buscado privilégios no mundo e têm esquecido, não é? E às vezes dá a Deus uma esmolinha. O espírito do tempo. Esse conceito do ano aceitável aqui, né? Que é o ano do jubileu. E o ano do jubileu é uma sequência de 7 anos, né?
7 anos com o Antigo Testamento, então, de 7 em 7 há uma renovação. De 7 em 7 há uma renovação, onde a terra descansa, onde as pessoas não plantam. E esse ano aceitável é o ano em que há uma dedicação maior ao Senhor. Isso vem justamente do descanso sabático, do auge da criação. No 7º dia, Deus descansou. O Senhor fez tudo em 6 dias. No 7º dia descansou. Esse 7º dia é o ponto mais alto da criação, de tudo que Deus fizera. É o topo. E o Senhor queria mostrar ali que o descanso sabático é inegociável. E aí não estou falando do guardar o sábado como os adventistas, não é? Porque sábado vem de Shabá, de encontro com Deus, dedicação a Deus. Ou seja, deveria haver dedicação ao Senhor. Para tudo. Vamos nos dedicar a Deus. Não é? Então a gente não consegue fazer isso no dia que é para nós fazer, por exemplo, o domingo. A gente não consegue dedicar o dia todo a Deus. Consegue? Domingo? Não consegue. A gente sempre vai fazer alguma coisa, não é? Mas aqui é o seguinte. É o engano, o engodo, de que o lazer é descanso. E que o lazer faz bem. E aí eu estou falando lazer sem ser um lazer santo. Sem ser um lazer espiritual. Sem ser um lazer na presença de Deus. No Antigo Testamento, tudo que as pessoas faziam, trabalho e lazer, tudo era para a glória de Deus e tudo era uma dedicação de vida ao Senhor. O culto, ele é um lazer. O culto a Deus, a dedicação a Deus, é um lazer santo. Você imaginaria que o culto é um lazer? O culto é o maior lazer, o mais perfeito lazer e aquele que realmente traz descanso à nossa alma. Porque muita gente está perturbado aí fora quando vem para Cristo, aí vem para o culto, daqui a pouco sai a perturbação, sai tanta coisa. O culto é um lazer para a alma. O verdadeiro lazer é o descanso que Deus nos dá. O descanso na presença dele. Então veja bem, quando você fica em casa, diz, não vou para o culto não que eu vou descansar. Deixa eu dizer isso a você. De maneira clara, e aí quarta-feira eu vou mostrar na Bíblia, né, outros textos. Quando você diz assim, vou ficar em casa para descansar, você não vai descansar. Não é descanso. Até porque você vai estar em atividade em alguma coisa, né? Os psicólogos falam de inconsciente, até no sono, o seu inconsciente está ali trabalhando. Até no sono. Você não para. Até no sono o corpo trabalha. Pouca gente tem sono profundo. Existe o sono leve e o sono profundo. Poucas pessoas têm sono profundo. E aí está se acabando. Por isso que está muita gente no psiquiatra. Mas vamos lá. Então quando você diz assim, vou ficar em casa para descansar, não é descanso. Na verdade, você vai se cansar muito mais e vai perder o descanso diante de Deus. Você creio que já notou que você vem para a igreja cansado e quando você sai renovado. Aquela canseira foi embora. Você sai com uma disposição. Aí você fala assim, rapaz, se eu não tivesse vindo,
Eu não estaria assim. Você sai leve, né? Muitas vezes. E quando você fica em casa, a coisa piora. Piora. Você não dorme, você vai ficar na rede social, ou vai ver alguma outra coisa, ou vai brigar com alguém, etc. O verdadeiro lazer para a mente, para a alma, para o espírito, é aqui, é o culto. É na presença de Deus, porque é só nela que a gente descansa. Por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, o escritor aos Hebreus, fala do descanso do povo de Deus. E a gente só pensa assim, quando chegar na glória eu vou descansar. Estar diante de Deus já é um descanso. Estar na presença de Deus já é um descanso. Mas veja o que o inimigo faz. Ele está enganando as pessoas. Não, você precisa dar um passeio. Eu falei aqui isso outro dia, né? Quando você vai para algum lugar, você é simplesmente uma atividade que você gosta de fazer. Né? E você acha que aquilo vai lhe fazer bem. Então eu vou no parque, eu vou, né? Sei aonde, eu vou me descontrair. Mas isso você continua ainda em atividade. Não para. Não é descanso. Descanso é quando a gente está diante de Deus, está servindo ao Senhor. Servir ao Senhor é descanso para a nossa alma. Por isso que o salmista, no Salmo 23, não é? Deitar-me faz. Veja, o Salmo 23 é profundo, tremendo, né? Deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor é o meu pastor, né? Yahvé Rohi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é? Deitar-me faz em verdes pastos. E guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Me guia pelo caminho da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale, veja só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nos perigos, né? Nos perigos, tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consola, me dá descanso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos estão lá, né? As ovelhas estão ali com o pastor e os lobos estão ali querendo avançar, mas não pode porque o pastor está guardando e protegendo. Então elas deitam lá no deserto, diante dos inimigos, protegidas, guardadas, descansa tranquilamente. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Veja o que nós estamos perdendo. E aí eu vou direcionar isso a vocês. Veja o que vocês estão perdendo. Quando arruma outra coisa, não vou no médico. Antigamente, quando uma irmã de oração estava com um filho doente, corria para a igreja. Para o socorro pronto. Não é? Eu lembro minha mãe, ela dando um testemunho, disse que meu irmão Melk, quando ele era novo, ele tinha problema na garganta, ficava morrendo. E ela correu para o hospital e colocou ele lá. E quando ele foi internado, disse a ela: tira ele daqui, não ele vai morrer. Leve ele para a igreja. O filho no hospital, tirar do hospital e levar para a igreja. E ela disse: doutor, vou tirar meu filho daqui. Não pode, ele não pode, não tem condição de sair. Vou tirar. E o médico instou e brigou. Ela disse: vou tirar, não vou deixar ele aqui. Ela obedeceu ao Senhor. E o médico disse: então vai assinar um termo de responsabilidade. Assino. Ela assinou. Levou ele para a igreja, ele foi curado. Quem tem coragem de fazer isso hoje? Não é? O povo de oração. O médico é mais Deus para muitos crentes do que o Deus da igreja. Do que o Deus da Bíblia. Veja o que você está perdendo quando você não busca o Senhor. Vai para lá, vai para cá, arruma uma coisa para fazer, arruma outra. Está perdendo o descanso
está perdendo o refrigério, a realização. Aí você só fica pesado porque o que mais tem, né? São pessoas crentes pesadamente pesadas, é enxaqueca, é tanta coisa, é tanto problema, que não aguenta mais, está quase arrancando o cabelo, mas está tão distante de Deus. Se você se aproximasse mais dele, você ia ver, como diz a Bíblia, né? A Bíblia chama a gente para provar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Não, Deus é provável? É provável. Não é? Você pode provar dele, provar e ver de que o Senhor é bom. E aí eu estou vendo muita gente se perdendo aqui e ali, de um lugar para outro, não é? Evadindo da igreja, sendo a igreja o lugar da vida. Sendo a igreja o lugar do renovo. Sendo a igreja o lugar da libertação, da liberdade, do refrigério, do alimento, da segurança. Então, se alguém está com um problema, a culpa é sua. Porque você não está buscando quem você deveria buscar. E eu gosto quando alguém faz um desafio, pastor, mas não sei o quê, aí tem aquele problema. Olha, você vai morrer com seus problemas. Agora, busque o Senhor para você ver. Paulo diz, nenhum soldado que marcha legitimamente se embaraça com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o arregimentou para a guerra. Mas tem tanta gente embaraçada, atrapalhado. O que mais eu vejo é crente embaraçado. Chega na igreja no domingo, só a graça. Não tem condição nenhuma de adorar o Senhor. Não faz peso espiritual nenhum. Você não vê virtude. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Confesso. Às vezes eu estou pregando e eu estou procurando na igreja apoio espiritual. E ó. Pena que está gravando, mas tem que dizer a verdade. A igreja não pode mentir, né? Tem que dizer a verdade. E é hora, isso tem que mudar. Não é? Você precisa entrar num descanso do Senhor. Você pensa que está descansando, mas o inimigo está enganando você. Você não está descansando. Você só está se sobrecarregando e querendo resolver sozinho a sua dificuldade. Não vai resolver. A coisa vai piorar. Mas chame o Senhor. Busque a Ele. Se derrame diante dEle. Se você realmente conhece, se você tem mesmo o Espírito de Cristo, se você foi revestido, e sair da defensiva para a ofensiva, que é consolar os que choram, trazer alegria aos tristes. Você tem que fazer isso, audácia, ousadia. Onde estão as mulheres audazes, ousadas, corajosas, intérpretes na palavra? Né? Mas por que as irmãs não pregam? Por que as irmãs não pregam? Né? Eu sei que tem irmão também que só a graça, né? Mas só, meu Deus, onde é que dá? Cadê que eu quero ver? Se você não mudar, a sua vida espiritual, só como crente, não vai fazer diferença. É salvo? É, porque pela graça sois salvo, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Está salvo. Mas a sua vida, aqui para Cristo, não vai fazer diferença. Isaías 61 não vai se cumprir na sua vida. Você não consola um triste? Você não leva esperança a um desesperado? Você não ganha ninguém? Você não restaura ninguém? Você não consola ninguém? Ainda fica cheio de direito. Não, porque... Para com isso. Então, não pense que você, ficando em casa, no seu sofá retrátil, né, da sua cama box anatômica de molas ensacadas, sei lá onde mais, você vai estar descansando. Descanso verdadeiro é aqui. Você vem e sai restaurado, renovado, vivificado, né? Ou vivificada. E é de Cristo que você mais precisa, não é de outra coisa.
da palavra dele, o maior manual. A gente está vendendo o que mais está vendendo aí é livro de autoajuda. Autoajuda, né? Aqui, autoajuda. Não, autoajuda não. Aqui é ajuda do alto, né? Ajuda do alto. Não compre autoajuda, você já tem a ajuda do alto. Né? Para que autoajuda se você já tem aqui, ó? A palavra. E poder na sua vida. Tem ou não tem um poder você? Tem ou não? Tem. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês têm autoridade, vocês nem sabem disso. Vocês têm, nem sabem disso. Está aprisionado, o diabo está amassando, destroçando. Misericórdia. Como pode um crente cheio do Espírito ser destroçado pelo inimigo? Eu nunca vi crente derrotado. Uma vez eu estava no ciclo de oração, uma irmã, ainda não convertida, disse, ela estava dirigindo a oração. Era lá em Guarulhos. Disse, irmãos, eu agradeço pelas vitórias, pela derrota. Eu disse, espera aí, irmã, espera aí. Pela derrota, não. Pela luta, sim, né? Pela luta, sim. Vamos agradecer pela luta. Mas derrota, não. Crente não é derrotado. Tem o Espírito Santo, tem poder, tem autoridade. Foi revestido para consolar os que choram. Amém? Seja consolado, consolada para consolar os que choram. E não pense que fora daqui há descanso. Descanso é aqui. Na união feminina como está hoje, num círculo de oração. Está difícil ver irmãos de oração hoje. Irmãos também. Não é? Mas quando eu olho aquelas mulheres heroínas da fé, do meu tempo de criança, de jovem também, meu Deus, é um negócio espetacular. Eu aprendi o que é evangelho, né? E aí quando eu saí assim, fui para o seminário aqui de Osasco, a Fate Boa, e outros, porque eu fiquei andando de um lugar para outro, porque eu como pastor, ficava difícil passar muito tempo em um, então tive que passar por vários. Para conseguir concluir uma graduação. Não foi fácil não, foi uma luta. Mas, muitas vezes, né, os professores tentaram dissuadir do poder de Deus. Não, isso não acontece. E nada, rapaz. Eu vi. O Senhor me levantou do chão. Eu ajoelhado, no círculo de oração. Eu ajoelhado ali, o altar formado. E daqui a pouco eu subi. Que eu não sentia o chão, nem sabia para onde estava olhando, direcionado. Não tinha norte, nem sul, nem nada. Eu não sabia se estava de cabeça para baixo, eu não sabia como eu estava. E eu ouvindo, longe, o som da oração, longe. E parecia que eu estava ali, mas não estava ali. E eu tive medo de morrer. Eu disse, vou morrer. Deus está fazendo isso aqui porque eu vou morrer. E é real. E eu fiquei ali só ouvindo e Senhor, o que está acontecendo, Deus? E eu não sabia o que era. Depois eu entendi. No começo eu não entendi. Na hora eu não entendi. Senhor, será que eu vou morrer? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não é? Como Isaías diz, ai de mim, vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros. Você só pensa isso. Será que eu fiz alguma coisa errada e o Senhor agora vai, não é? Me matar, me levar? E depois de algum tempo, eu vou abrir os olhos. Oh, meu Deus, por que, como a gente é medroso, como a gente é fraco, né? Era para eu ter continuado com os olhos fechados. Eu ia ver mais coisas. Quando eu abri os olhos, eu estava no mesmo lugar. Ajoelhado, olhando né, de frente para a mesa. Aí eu fechei, Senhor, de novo. Vocês, agora mais não. Abri os olhos porque quis. Eu vi o poder do Senhor, Deus operando tremendamente. Você não vem dizer a mim, não, isso, pastor, isso não... Conversa, rapaz. Eu experimentei. Eu sei o que é isso. E a igreja de Cristo é uma igreja de poder. Né? E as irmãs também, né? Poder e autoridade. Pena que não dá para ir à frente, mas quarta-feira eu vou continuar. Né? O Zeitgeist, o espírito do tempo que está enganando muita gente. Mas que Deus possa abençoar e aplicar a palavra no seu coração e você não sair daqui igual.
Não é? E não é para emoção, que emoção, não. Não é? É para receber o impacto da palavra e ser transformado. Porque chega de medo, né? O que mais a gente está vendo é irmãs medrosas, né? E tem irmã que tem medo de dirigir o ciclo de oração. Ai, meu Deus, meu Senhor, o que é isso, né? Tem medo de ir ali na frente dar uma saudação. Quando eu vi aquelas irmãs, né? Dá uma autoridade, olha, irmão, Deus está nesse lugar! Eita, era de tremer. Né? Aí o Senhor já usava mesmo. Menino, você não queria sair dali. Você não queria sair. Né? Aí hoje fica, ai, meu Deus, eita, Jesus amado. Paulo disse a Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, Timóteo, mas de poder, amor e moderação. Medo não. João diz, o verdadeiro amor lança fora o medo. Se você está com medo, se você é medroso, medrosa, tímida, então você não está aperfeiçoado no amor, na fé, nem no espírito. Se você é medroso, medrosa, não está aperfeiçoado no espírito. Se não há ousadia em você, que até Pedro, que era medroso, negou Jesus, né? Era instável, mas quando ele foi revestido, ninguém segurava ele. Quando ele foi revestido, ninguém pregou, 4 pessoas se converteu e, né? E pode bater, pode chicotear, pode matar. Aí quando foram crucificá-lo, ele disse, me crucifica de cabeça para baixo, de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. E nós? Estamos ganhando a guerra ou estamos perdendo a guerra? Vou dizer para vocês, se a gente não tiver cuidado, vai perder a guerra. Se não se levantar, vai perder. E não vai perder porque Deus não está operando, não. É porque você não crê no seu Deus, você não confia no Espírito Santo de Deus. Você é bravo para umas coisas. Não é para umas coisas, né? É um siri na lata. Agora fazer a obra de Deus, não é. Mas que hoje a coisa mude. Vamos mudar, irmão, né? Vamos mudar. Ouse ser diferente, né? Ouse ser ousada. Ouse, né? Ser corajosa. Amém? Palavra com a irmã Jandira.